Você já alcançou a marca dos 100 mil e acha que é um grande feito? Os primeiros 100 mil são o dinheiro mais difícil que você vai ganhar. Não porque o mundo é injusto ou não porque o governo te taxa demais, nem porque seu chefe é idiota. É difícil quando não se tem capital. E sem capital, você é só um cachorro que fica o dia inteiro correndo atrás do próprio rabo, suando muito, sem alavancagem nenhuma. Muitos acreditam que atingir o primeiro marco é o fim da jornada, mas na realidade é apenas o começo de um processo que pode te levar a 1 milhão e até muito mais. As pessoas adoram fantasiar sobre juros compostos, observando aqueles gráficos bonitinhos mostrando como 10% ao ano te transforma em milionário. Aí vem o detalhe desconfortável. Juros compostos não valem de nada se você não tem nada para fazer render. É a piada amarga da vida. Todo mundo quer a mágica do efeito bola de neve, mas ninguém quer enfrentar o trabalho duro de empurrar aquela pesada bola de neve ladeira acima no começo. Quando eu era mais nova, não estava sonhando com bilhões. Eu estava mais preocupada em como diabos eu ia juntar meus primeiros milhares. Aluguel, filhos, divórcio, tudo parece acontecer ao mesmo tempo. E adivinhe, ninguém te dá um tapinha nas costas. Você acha que os ricos estão jogando o mesmo jogo que você, mas não estão. Eles já têm fichas no tabuleiro, enquanto você ainda está tentando arranjar uma entrada para a partida. A razão pela qual os primeiros 100 mil são uma verdadeira dor de cabeça é simples. Você está batalhando com suor, não com grana. Cada real que você coloca no bolso é um pedaço do seu esforço. Cada passo parece ser uma subida íngreme. Você poupa 2 mil e do nada o carro quebra. Guarda 5 mil e aí vem a conta do aparelho dentário do seu filho. O mundo conspira para te lembrar o tempo todo que ser pobre é caro. Mas aqui está o paradoxo. No momento que você cruza aquela linha invisível dos 100 mil, algo muda. O dinheiro começa a ganhar peso, começa a trabalhar por si só. Um retorno de 10% de repente começa a parecer algo significativo, não é? 10 mil sobre 100 mil é bem diferente de 200 sobre 2 mil. Muitas pessoas acham exagero quando digo que atingir os primeiros 100 mil é o marco financeiro mais importante da sua vida. Eu não estou exagerando. Você pode estar quebrado de mente, de ambição, de charme, mas nada disso importa até você ter uma base de capital sólida. Não é sobre ser o mais inteligente, é sobre ser teimoso, persistente. Os primeiros 100 mil vão demorar anos para chegar, mas quando você alcançar os próximos 100 mil, vai perceber que o caminho foi bem mais rápido. Quando você alcançar 500 mil, vai olhar para trás, para os esforços dos primeiros 100 mil e talvez até ria, se ainda tiver estômago para isso, claro. O começo é uma porcaria, mas você tem que passar por ele. Ninguém pode multiplicar o zero. As pessoas adoram romantizar o trabalho duro, acreditam que se dedicarem o suficiente, o universo vai recompensá-las. Isso é pura ilusão. Se trabalhar duro fosse o segredo para a riqueza, os mineradores de carvão seriam bilionários. A verdade é cruel. Salários têm limite, esforço não é escalável e tempo não faz magia com o que você tem. Você pode trabalhar até a morte e ainda assim não ter nada quando o contra-cheque parar de chegar. Quando eu estava começando a guardar minha reserva, vi gente que se esforçava mais do que eu, dia após dia. Operários de fábrica, pedreiros, trabalhadores fazendo turno duplo. Alguns eram até mais inteligentes que eu, mas ainda assim ficaram quebrados, porque todo o suor deles evaporava no momento em que tocava o chão. Eles nunca conseguiram construir capital. E aqui está a verdade que ninguém quer admitir. Capital não cansa, capital não pede fim de semana, capital não chega em casa bêbado, ele simplesmente fica lá multiplicando silenciosamente desde que você não faça bobagem e destrua tudo. Essa é a grande separação. Até você ter dinheiro trabalhando para você, você é só mais um burro de carga. E se você acha que aumentos, promoções ou mudanças de emprego vão te deixar rico, você está apenas jogando o jogo errado, já está no lado perdedor do tabuleiro. Você pode até ter um aumento hoje, mas amanhã a inflação vai roubar. Pode conseguir um salário gordo, mas os impostos vão arrancar. Pode trabalhar em 3 empregos, mas seu corpo vai sucumbir antes da conta encher. Trabalho pode te manter vivo, trabalho pode pagar o aluguel, mas trabalho nunca vai fazer seu dinheiro crescer.
Por isso, os primeiros 100 mil são uma verdadeira guerra de atrito. Você está finalmente saindo da armadilha do trabalho, está começando a empilhar a primeira pilha de fichas que realmente pode ganhar vida própria. E quando essa pilha começa a existir, você cruza uma linha invisível. De repente, 10% de retorno já não é mais um simples erro de arredondamento. De repente, o mercado pode te pagar mais dormindo do que seu chefe te paga em uma semana. Não estou dizendo para você parar de trabalhar. Estou dizendo para parar de acreditar que trabalhe sozinho é o único bilhete para a liberdade. O mundo está cheio de gênios quebrados que nunca conseguiram escapar da esteira do salário. A única saída real é o capital. Capital forte e acumulado. Até lá, seu trabalho não está te salvando. Ele só está te deixando mais cansado. O mercado tem um jeito único de testar sua paciência antes de te recompensar. No começo, os números são praticamente ofensivos. Você poupa R$ 25 mil em um ano, investe e, se as coisas forem bem, pode até receber R$ 2.500 de volta. R$ 2.500? Isso não paga nem um ar-condicionado quebrado ou algumas contas do dentista. Nada que realmente mude sua vida. E é por isso que a maioria desiste. Olham para esses retornos modestos e pensam, para quê? As pessoas preferem gastar em um celular novo, numa viagem ou num carro financiado. Pelo menos elas sentem alguma coisa pelo dinheiro. E essa é a armadilha. Os números pequenos parecem irrelevantes e por isso as pessoas nunca deixam esses números crescerem em algo grande. Elas sufocam a capitalização composta antes que ela tenha chance de crescer. Eu vi isso acontecer a vida toda. Começam a poupar, ficam entediadas, retiram o dinheiro, gastam, começam de novo, desistem de novo, nunca entendem que o único jeito da capitalização composta funcionar é deixando o tempo fazer o trabalho pesado. Ninguém quer esperar, ninguém quer atravessar aqueles anos em que os retornos não impressionam ninguém, nem a você mesmo. Mas aqui está a grande ironia. Esses anos chatos, esses anos de paciência, são o pedágio que você paga para chegar à mágica da capitalização composta. Não dá para pular essa etapa, não dá para hackear o processo. Os números não vão dobrar só porque você está impaciente. Quando eu era jovem, também não via nenhuma mágica nos números. Meus primeiros investimentos mal se moviam. Tinha contas, reveses e até desastres que apagaram meses de progresso. Parecia que eu estava correndo no lugar, mas foi a disciplina de continuar que fez a diferença. E é aí que o jogo vira. Um ano, você nota que seu capital cresceu tanto quanto você poupou. No ano seguinte, ele cresceu mais do que você poupou. É quando as pessoas ao seu redor começam a perguntar como você teve tanta sorte. Não foi sorte, foi resistência. O truque não está no brilho do talento. O truque está em não desistir quando os números são pequenos. Se você consegue resistir à dor psicológica de ver o seu dinheiro rastejar ao invés de correr, você vai ver o dia em que ele vai começar a voar. Mas quase ninguém sobrevive a essa fase. As pessoas olham para algumas centenas de reais de retorno e acham que o esforço não vale a pena. E é por isso que continuam pobres. Números pequenos testam sua paciência. Números grandes recompensam. Mas você nunca vai chegar aos grandes números se não aguentar os pequenos. O jeito mais rápido de continuar pobre é aumentar seu estilo de vida sempre que sua renda aumenta. A maioria faz exatamente isso. Recebe um aumento e a primeira coisa que faz é comprar um carro maior, se mudar para um apartamento maior ou reservar uma viagem que não podia pagar no ano passado. Chamam isso de se recompensar. Eu chamo de atirar no próprio pé. Você não precisa ter um doutorado em finanças ou economia para entender isso. Se você gasta tudo o que ganha, nunca vai construir capital. Se continua inflando seu ego e exagerando em seu estilo de vida, nunca vai alcançar os primeiros 100 mil. Isso não é filosofia, é matemática básica. Eu vi diversos profissionais bem-sucedidos, advogados, médicos e até grandes executivos caírem nessa armadilha. Eles ganham 6 dígitos, mas vivem como se fossem da realeza. Compram o carro do ano, a casa com mais quartos, no bairro mais nobre e mandam seus filhos para escolas que mal podem pagar. Por fora parecem bem-sucedidos, por dentro estão a um contra-cheque do pânico.
E aqui está o pior: se sentem invencíveis. Acham que trabalharam duro e merecem isso? Claro, todos merecem usufruir e viver, mas também merecem continuar quebrados se essa é a sua forma de pensar. Riqueza é construída com disciplina, não com indulgência. Eu vivi a Grande Depressão. Vi homens com ternos caros e contas bancárias vazias. Você aprende rápido que aparências não fazem dinheiro. Poupança e investimentos fazem. Se você quer alcançar os primeiros 100 mil, não pode cair na armadilha do ego e do status. Esqueça o que seus vizinhos pensam, esqueça o que os colegas dirigem, esqueça tentar impressionar pessoas que nem gosta. O jogo é simples: ganhe mais do que gastar. Poupe a diferença e invista. Faça isso o tempo suficiente e você vai alcançar o marco. Se falhar nisso, vai ficar correndo na esteira até envelhecer e ficar amargo. As pessoas se sabotam porque confundem conforto com progresso. Acham que viver melhor significa avançar na vida, mas não é bem assim. O progresso real é invisível. É o saldo da sua conta crescendo, aquele dinheiro que você não toca, a capitalização composta que você não interrompe. O carro perde valor no segundo em que sai da loja. O jantar acaba em 2 horas. A viagem vira só uma lembrança na semana seguinte, mas o capital que você guarda trabalha para você todos os dias. Acordado, dormindo ou até morto. Se você não consegue controlar seu impulso de consumir, nunca terá disciplina para investir. Por isso, a maioria nunca chega aos primeiros 100 mil. Não é que não possam ganhar, é que não conseguem parar de gastar. E aqui está a grande diferença entre você e os ricos. Eles têm capital, você não. Capital é alavancagem. Ele inclina o tabuleiro a seu favor. Não reclama, não fica doente, não exige pensão, só faz crescer. Pega 100 mil a 10% e você recebe 10 mil por ano sem mover um dedo. Isso é quase 1.000 por mês, o mesmo que trabalhar num emprego part-time qualquer, só que você não precisa aparecer. Agora compare com o cara pobre, que ainda está lá, ralando. Ele poupa algumas centenas por mês, talvez, está na esteira, suando para guardar migalhas. Enquanto isso, o investidor com capital está coletando frutos enquanto dorme. É assim que a alavancagem funciona. Quando você tem capital, as regras mudam. Bancos atendem sua ligação, oportunidades batem à sua porta, você pode assumir riscos calculados sem a preocupação de ficar sem nada. Eu vi isso na minha própria vida. Quando não tinha nada, cada erro podia me destruir. Quando passei a ter capital, pude me dar ao luxo de errar de vez em quando. E acredite, eu errei várias vezes. A diferença é que eu tinha a capacidade de me recuperar. Isso é alavancagem. As pessoas subestimam isso, acham que dinheiro é só um número na conta bancária. Mas não é. É liberdade, é uma rede de segurança, é a RIT, riqueza e tempo, que abre portas que nunca se abririam para quem vive de contra-cheque em contra-cheque. Você pode comprar ações quando elas estão baratas, pode manter seus investimentos enquanto todo mundo entra em pânico, pode começar negócios sem precisar implorar por empréstimos, pode deixar um chefe ruim porque não está a um aluguel do desastre. Isso é o que 100 mil reais significam. Não são apenas números, é o momento em que você deixa de ser impotente. Não me entenda mal, 10% sobre 100 mil não vai te deixar rico, mas é uma prova de conceito. Mostra que o jogo realmente funciona. A partir daí, tudo cresce mais rápido. Seus retornos, sua confiança, sua capacidade de lidar com riscos. Até você ter capital, você é só mais um trabalhador com sonhos. Quando tem capital, finalmente ganha um lugar na mesa. E nesse mundo, a mesa é onde o dinheiro é feito. Você não precisa ser brilhante para ficar rico, só precisa evitar cometer erros, mas a maioria não consegue. Correm atrás de status com dinheiro emprestado, enchem os cartões de crédito, fazem financiamentos de carro, compram casas que não podem pagar e ficam chocados quando não sobra nada no fim do mês.
Dívida é o oposto de capitalização composta. Em vez do seu dinheiro trabalhar para você, ele trabalha contra você, implacavelmente, silenciosamente, todos os dias. Eu vi pessoas com salários decentes presas para sempre, porque não conseguiam parar de ser irresponsáveis com o dinheiro. Refinanciavam as casas para comprar brinquedos, faziam dívidas para jantar fora, carregavam saldo nos cartões, pagando 20% de juros, enquanto se gabavam de fazer 10% na bolsa. Isso não é investir, é auto-engano. O custo da burrice é invisível no começo. Você não sente as correntes até que elas estejam apertadas. Mas quando percebe, já desperdiçou anos em que a capitalização composta poderia estar do seu lado. Em 1973, vi pessoas inteligentes perderem fortunas porque compraram ações na margem. Pegaram dinheiro emprestado para seguir dicas quentes, acreditando que eram espertas. Quando o mercado colapsou, a burrice custou tudo. Não importava o quanto elas acreditavam nas ações. Dívida não se importa com o seu otimismo. Evitar burrice significa saber dizer não para as coisas que brilham, mas apodrecem. Crédito fácil, esquemas de ficar rico rápido, apostas disfarçadas de investimento. Você não precisa ser um gênio para evitar essas armadilhas, só precisa ter disciplina. Os primeiros 100 mil já são difíceis o suficiente sem cavar um buraco para si mesmo. Não se sabote entregando juros compostos para o banco quando você poderia estar fazendo esse dinheiro trabalhar para você. Incrível como esse jogo é simples. Gaste menos do que ganha, não pegue empréstimo para coisas inúteis, poupe e invista a diferença. Continue. Simples, mas não fácil, porque a burrice humana é uma força poderosa. Se você quer saber por que a maioria nunca chega no marco, olhe para os próprios hábitos dela. Não é azar, são hábitos ruins, e a conta da burrice sempre chega com juros. Todo mundo adora a ideia de capitalização composta, mas ninguém ama a realidade de esperar. Os primeiros 100 mil não são construídos em um mês, nem em um ano. Para a maioria, leva décadas de trabalho duro, de poupança e de evitar fazer coisas estúpidas. E é por isso que tão poucos chegam lá. Não tem estômago para o tédio. Disciplina não é glamurosa. Disciplina é dizer não para aquele jantar fora. É continuar dirigindo o carro velho por mais alguns anos. É passar na viagem que você pode pagar, mas sabe que aquele dinheiro é um soldado no campo de batalha da capitalização composta. As pessoas acham que disciplina é algo heróico. Não é. É fazer a coisa óbvia e chata o suficiente por tempo suficiente para ganhar. Aprendi isso quando era jovem. Enquanto todo mundo estava ocupado tentando acompanhar os vizinhos, eu mantinha a cabeça baixa e empilhava capital. Foi divertido? Não. Pareceu excitante? Claro que não. Mas são esses anos chatos que forjam a riqueza. O truque é não quebrar. Mercados vão cair. Você vai se sentir um idiota por poupar quando as ações caem 30%. Vai ser tentado a vender, a desistir, a dizer para si mesmo que foi tudo inútil. É aí que a disciplina separa os ricos do resto. Qualquer um pode poupar quando o mercado está em alta. Qualquer um pode investir quando o otimismo está no auge. Mas quando tudo vira cinzas e desmorona, é aí que você descobre quem realmente tem coragem de continuar. Eu vi pessoas com toda a vantagem, cérebros afiados, conexões, salários altos se destruírem porque não conseguiam aguentar a moagem. Precisavam de excitação, precisavam se sentir espertas. Então, caíam em esquemas, apostavam nas modas ou simplesmente desistiam quando a dor ficava grande demais. Disciplina parecia abaixo delas, mas a verdade é que disciplina é o que te leva até a linha de chegada. Não é inteligência, não é sorte, nem mesmo trabalho duro depois de um certo ponto. É a pura teimosia de continuar colocando carvão na fornalha enquanto todo mundo se distrai com distrações momentâneas. Você não precisa ser brilhante, só precisa ser implacável. O mercado eventualmente recompensa a resistência. Sempre recompensou.
Então, se você quer chegar aos primeiros 100 mil, esqueça brilhos e atalhos. Só aguente. Aguente o tédio, aguente os reveses, aguente os anos em que parece que nada está acontecendo. Porque a verdade é, algo está acontecendo. A capitalização composta só não se revela até você ter conquistado o direito de vê-la. Há um momento na construção da riqueza que parece quase sobrenatural. É o dia em que seu capital ganha mais do que você. Até então, você estava carregando pedra morro acima. Cada real veio do seu suor. Cada pedaço de progresso veio da sua capacidade de se negar a si mesmo. Você poupou, aguentou e se perguntou se a dor valia a pena. Então, um ano, você olha os números e... seus investimentos geraram quietos 40 mil ou 80 mil, mais do que você conseguia poupar com um contra-cheque. E então você percebe que cruzou a linha. É quando o capital começa a responder. Ele sussurra: relaxa, agora eu carrego mais da carga. Essa sussurrada muda sua psicologia para sempre. Pela primeira vez, você não é só um trabalhador, é um capitalista. Seus reais são seus empregados, e diferente de empregados reais, eles não reclamam, não fazem greve, não fofocam no intervalo. Eles só fazem crescer, ano após ano, sem um dia de descanso. É nesse momento que o jogo vira. Poupar já não parece mais um sacrifício, e sim alimentar a máquina que te paga de volta. Ver o saldo crescer vira um vício. Você quer contribuir mais, não menos. E é também nesse ponto que as pessoas ao seu redor começam a te chamar de sortudo. Elas veem seu capital crescendo em uma bola de neve, mas não viram os anos de moagem que construíram a base. Não viram você comendo jantares baratos e dirigindo carros velhos enquanto queimavam dinheiro em besteiras. Sorte não tem nada a ver com isso. Disciplina tem. Quando o capital ultrapassa seu trabalho, a curva de riqueza fica íngreme. 100 viram 200. 200 viram 500. Eventualmente, a capitalização composta ultrapassa qualquer aumento que você poderia pedir ao seu chefe. Por isso, os primeiros 100 mil são tudo. Sem eles, você nunca chega no ponto de virada. Com eles, o sistema finalmente inclina a seu favor. Mas aqui vai o aviso. Se você se sabotar depois desse ponto, tirando dinheiro, perseguindo modas ou entrando em pânico nas quedas, ainda pode perder tudo. Capital não perdoa a burrice mais do que perdoa a negligência, mas quando manejado corretamente, se torna seu sócio silencioso para a vida. Essa é a recompensa por aguentar a longa subida. Um dia você acorda e seu dinheiro está fazendo mais trabalho do que você jamais poderia. E o melhor, ele nunca perde contra-cheque. Chegar aos 100 mil não é a linha de chegada, é apenas o tiro de partida. E mesmo assim, muita gente ainda encontra uma forma de explodir tudo. No momento em que a maioria começa a avançar, começa a se achar gênio. Esquecem quanto tempo levou para chegar até ali e então começam a correr colina abaixo em direção à burrice. Eu vi isso acontecer inúmeras vezes. Alguém poupa 100 mil e, em vez de deixar o dinheiro continuar crescendo, decide que é o próximo rei Salomão. Começam a perseguir ações quentes, especular com opções e cair em qualquer besteira brilhante que os canais de finanças estão promovendo naquela semana. E assim, 10 anos de disciplina desaparecem numa aposta burra. Outros se sabotam recompensando o progresso, chegam aos 100 mil e, em vez de deixar o capital crescer, celebram com uma hipoteca maior, um carro mais chique e viagens que queimam o próprio dinheiro que deveria torná-los livres. Confundem marco com linha de chegada e sacam o dinheiro antes que a capitalização composta tenha a chance de mostrar o que pode fazer. E tem o problema da alavancagem. As pessoas acham que pegar dinheiro emprestado é um atalho. Não é. É uma bomba relógio. Vi homens brilhantes quebrarem porque pegaram empréstimos contra o portfólio, certos de que o mercado só poderia subir. Aí veio 1987, 2000 ou 2008. O mercado sempre encontra uma forma de humilhar os arrogantes. A verdade cruel é essa. Construir os primeiros 100 mil exige disciplina. Mantê-los exige humildade. E para crescer, exige paciência.
Se você estragar qualquer um desses 3, volta para o 0. E não se engane, voltar para o 0 depois de ter experimentado o progresso é pior do que nunca ter começado. Muitas pessoas destruídas por isso preferem viver em negação do que admitir que queimaram uma década por nada. Por isso sempre digo, evite a burrice primeiro e o brilhantismo depois. Você não precisa ser esperto para continuar rico, só precisa não se explodir. O jogo não fica mais fácil porque você atingiu um marco, os riscos apenas mudam de forma. Se você acha que as regras não se aplicam mais a você depois de alcançar os 100 mil, o mercado terá o prazer de te mostrar o contrário. Lembre-se disso. A subida até os 100 mil é um inferno, mas cair abaixo de novo é ainda pior. Não deixe que a arrogância te empurre de volta para a beirada da qual você acabou de se arrastar. Os primeiros 100 mil são uma porcaria. Já disse isso antes e vou dizer de novo, mas é a porcaria que você precisa lutar para conquistar. Ninguém pode fazer a capitalização composta a partir do 0, ninguém pode te resgatar de maus hábitos, ninguém pode te salvar se você continuar vivendo acima dos seus meios. Não se trata de brilhantismo, não se trata de fórmulas secretas, não é sobre encontrar um guru para sussurrar mágica no seu ouvido. É sobre disciplina. Gaste menos do que ganha, poupe a diferença, invista, repita isso até cruzar a linha. Simples, brutal, implacável. Se você não consegue fazer isso, ninguém pode te ajudar. Se você consegue, vai desbloquear a única coisa que separa os ricos dos pobres. Capital trabalha mais duro do que você jamais poderia. As pessoas adoram complicar o dinheiro, inventam jargões, escrevem livros, vendem cursos, tudo para te distrair da verdade cruel. Você precisa aguentar anos de tédio e autonegação antes que a capitalização composta finalmente apareça para te tirar da enrascada. A maioria não vai aguentar, e é por isso que a maioria continua quebrada. Mas se você tem espinha, disciplina e bom senso suficiente para evitar os erros estúpidos, dívida, inveja, aumento de estilo de vida, você consegue chegar lá. E quando chegar, o jogo muda para sempre. Seu dinheiro começa a trabalhar para você, sua tolerância ao risco cresce, oportunidades surgem e você para de ser um trabalhador impotente e implorando por migalhas. Aqui está a conclusão. Consiga os primeiros 100 mil por qualquer meio honesto necessário. Corte suas despesas, aumente sua renda, ignore o que os vizinhos pensam, só consiga. Porque até conseguir, você nem está jogando o jogo. E se você não está gastando menos do que ganha, eu não posso te ajudar. Ninguém pode.